Jesus? Eu quero abrir dois versículos, um no Antigo Testamento e outro no Novo, onde está também a campanha. A primeira eu quero abrir aqui em Provérbios, capítulo 23, e o versículo 26. Provérbios 23, versículo 26, depois a gente abre lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. E Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Esses dois versículos que eu li tem ligação um com o outro, porque essa igreja aqui de Laodiceia tinha o dono da igreja do lado de fora, o próprio Senhor Jesus, o próprio Redentor, aquele que comprou a sua igreja, não com ouro, não com prata, não com dólar, não com euro, mas com o precioso sangue do Cordeiro, nos comprou por um alto preço. Nós somos a propriedade peculiar, particular de nosso mestre. Nós temos um dono. Nós somos a igreja de Laodiceia, estava com a porta fechada para o mestre. E eu li para você Provérbios 23, versículo 26, um clamor. Claro que foi ali Salomão que escreveu o livro de Provérbio, mas é como fosse Jesus falando para mim e para você nesta noite: filho meu, dá-me o teu coração e observe os meus caminhos. Em outras palavras, obedeça a minha palavra. Aquela igreja de Laodiceia, pelo fato de Jesus estar do lado de fora, Cristo ainda não tinha como um trono no coração de cada pessoa que ali habitava dentro daquela igreja. E serve para cada um de nós, porque muitas das vezes o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade ainda está como fosse um trono dentro do nosso coração. Então há um clamor muito forte da parte de Jesus, falando não somente na terça, na quarta, na quinta, mas todo dia, ao abrir dos teus olhos, o Espírito Santo, Cristo, Deus, Ele vai falar para mim, para abrir mão de certas coisas da velha criatura, do velho homem, você mulher, da tua velha mulher, e sempre nós vamos escutar a voz do Espírito Santo de Cristo falando: filho, dai-me o teu coração. Não seja dono de si mesmo, não seja dono do teu próprio coração, porque lá também em Provérbios, se não me engano, capítulo 3, logo ali nos primeiros versículos, fala: não seja sábio aos teus próprios olhos, não se apegue no seu próprio entendimento, mas
dai-me o teu coração e observe o meu caminho, observe e obedeça a minha palavra. Então é isso que eu tenho que prestar muito atenção, porque às vezes eu não posso ser somente um frequentador de uma igreja, somente ser um ouvinte da palavra, mas eu tenho que ter um dono que é Jesus, e todo dia Ele vai falar: eu quero ser o dono do teu coração, porque se o teu coração está cheio da minha palavra, cheio da Bíblia, cheio da Escritura, cheio da minha vontade, quando você abrir a boca, as minhas palavras sairão dos teus lábios com vida, com poder, com unção, com graça, com mudança, com transformação. Mas isso somente vai acontecer se você se doar, se oferecer 100% na minha presença. Eu quero ser o dono do teu coração. O mundanismo não pode ser o dono do teu coração. O teu eu, o teu ego, a tua vontade, outras coisas aí que o mundo oferece, não pode ser o dono do teu coração. Eu tenho que colocar o meu trono dentro do teu coração, e lá estava Cristo batendo na porta da igreja de Laodiceia. Eles eram donos de si mesmos, eles faziam o que bem lhe parecia. Há um versículo aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, aqui em Juízes, aqui no capítulo 17, no versículo 6, que fala: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E em Juízes, capítulo 21, 25, fala: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem. Assim era essa igreja de Laodiceia. O rei estava do lado de fora da sua própria igreja, e esse povo, aquele povo que se intitulava igreja, cristão, evangélico, fazia o que bem parecia, porque a vontade do rei, a vontade do mestre, a vontade do Salvador, do Senhor, não era ela que prevalecia no coração daquele povo de Laodiceia, assim como aqui em Juízes, que era levantado juiz após juiz, Débora, Sansão, Gideão, cada um queria fazer o que estava na cabeça. Não, eu sigo o que está no meu coração. O cristão não segue o que está no seu coração, porque Jeremias 17:9 fala: enganoso é o coração, quem conhecerá? A gente não segue a nossa ideia, o nosso pensamento, o achômetro, a nossa própria opinião. A gente, como cristão e igreja lavada e remida, que vai subir e vai ter a vida eterna, e logo logo o mestre estará nas nuvens, as trombetas soará. A igreja verdadeira, ela obedece à vontade do mestre, ela obedece à Bíblia Sagrada, ela obedece à vontade do rei. Eu não faço o que eu quero, eu não faço o que está ali numa pressuposição, um pressentimento, algo da minha
fazer trono no meu coração, no teu coração. Por isso que eu li Provérbios 23, 26. Dai-me, filho meu, dai-me, lírio do vale, o teu coração. Eu quero ser um dono, eu quero ter o teu coração como a minha propriedade. E também eu quero que vocês observem os meus caminhos, não é o teu caminho, é o caminho do rei, é o caminho do mestre, é o caminho da Bíblia, porque Jesus falou: eu sou o caminho. Este versículo de Apocalipse 3, versículo 20, não é, às vezes a gente prega para o ateu, para o incrédulo, para o ímpio. Olha, Jesus está batendo a porta, abra, muda de vida. Mas, claro, também serve, é uma maneira de você evangelizar, mas principalmente está falando para a igreja, porque havia um anjo, havia lá um pastor, havia lá um líder, o apóstolo João, recebendo a revelação do Espírito Santo de Cristo. Ele recebeu a mensagem para 7 cartas da Ásia. Ele começou a entregar estas mensagens para a igreja. Então todo dia eu tenho que me examinar, você tem que se examinar e ver se realmente Cristo é o dono do nosso coração, porque Ele quer morar, habitar para todos sempre. Ele quer reger, Ele quer dirigir, Ele quer guiar a maneira de pensar, a maneira de conduzir nossas atitudes, nossas decisões e escolha do dia a dia. Mas cabe à igreja fazer a decisão e a escolha certa, porque eis que estou à porta, eu estou batendo. Eu quero te usar, eu quero te dar graça, eu quero te capacitar, eu quero te usar como instrumento nas minhas mãos, porque se alguém ouvir, nem todos vão ouvir, muitos vão recusar ouvir a voz. E aqui a gente tem que se colocar como ovelha. Se a gente quer ouvir, meditar, praticar a palavra, nós como ovelha, Jesus se coloca como um bom pastor, e a ovelha, ela ouve a voz do bom pastor. Se alguém ouvir eu batendo na porta, eu vou entrar, e ali farei um grande banquete, farei uma grande festa. Eu vou cear, eu vou mudar, eu vou transformar o ambiente da igreja. Veja que aquela igreja estava ali dentro de Jesus, do lado de fora. Amados, como que deveria ser o louvor, a pregação, como é que deveria ser o culto em geral, se Jesus estava do lado de fora? Mas quando Jesus ele entra no culto, quando Jesus ele entra no nosso coração, na nossa vida, é o Espírito Santo que vai dar alegria, satisfação, prazer, quando você tiver a tua oportunidade, porque nós queremos ser dependente e submisso a esta palavra, a vontade do Rei. Eu não quero fazer a minha própria vontade na Lírio do Vale, eu tenho que fazer a vontade do Rei. É Ele que é o dono da igreja. Amados, e a Bíblia fala, para não ser cansativo aí para vocês, em Apocalipse 3, quero pegar somente algumas coisas. Vamos ler aqui o versículo 17. Ela falava: eu sou rica. Imagine, Jesus do lado de fora, e a igreja materialmente era rica. Mas que adianta?
a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqui é o retrato desta igreja. Mas pastor, Deus não quer abençoar a igreja? Quer. A gente não vai pregar contra a prosperidade, não é isso, né? Não distorça as palavras. A gente não vai pregar para você ficar na miséria, passando necessidade, não é isso. Mas a prioridade aqui era o relacionamento com Jesus, que eles não queriam. Não queriam comunhão, não queriam intimidade, não queriam se aproximar do mestre, não queriam dar o seu próprio coração ao Rei dos Reis. Por isso que eu li para você Provérbios 23, 26. Dai-me, filho meu, o teu coração. Não observavam o caminho do rei, não obedeciam à vontade e à palavra de Jesus. A porta estava fechada para o dono da igreja, e a igreja, muito bem materialmente, ela se gabava, ela queria fama, ela era mundana, carnal, ela era materialista. Deus para esta igreja somente era para receber a bênção, a vitória, mas Jesus do lado de fora: eis que estou à porta, eu quero entrar. Se vocês abrirem, se alguém aí dentro que está na minha igreja abrir a porta, eu vou entrar, eu vou tomar conta, eu vou transformar a tua história, a tua situação. Poucos dão ouvido à voz do mestre. E ela dizia: eu sou rica, eu estou muito enriquecida, olha só, e de nada tenho falta. A gente tem que se olhar, gente. Igreja, a gente tem que estar se examinando. Porque, para construir uma história com Jesus, demora. Mas, para demolir o castelo lindo, a história linda que Jesus está criando e está formando na tua vida, é num piscar de olhos. Se eu não vigiar, se eu não ser sóbrio, se eu não prestar atenção como eu estou andando com Jesus, eu vou falar a mesma coisa que esta igreja. Não tenho falta de mais nada. Como eu sou abençoado. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E Jesus falando para mim: Denis, eu estou à porta. Dá o teu coração. Eu ainda não tenho 100% do teu coração. Eu quero ser o dono do teu coração. Olha só. E aí esta igreja era desgraçada. Você imagine Jesus do lado de fora, lá: igreja, vocês estão falando que vocês são ricas, mas olha o diagnóstico que eu estou dando para vocês, porque eu sou o dono da igreja. Vocês são desgraçado. Que palavra? Sabe o que é a palavra desgraçado? Uma igreja sem a graça de Jesus. Nunca chame alguém de desgraçado. Uma igreja que não tinha a graça, que é o favor imerecido. Eu não mereço, mas que a graça de Jesus esteja na sua vida. Eu vou ensinar. Só vou ler esse versículo 17, porque o tempo já foi, tá bom? Olha aí. Infeliz, era uma igreja infeliz, uma igreja sem a graça de Jesus, uma igreja miserável, uma igreja pobre espiritualmente, uma igreja cega, não enxergava o que Jesus falava, uma igreja nua, levava escândalo, falso testemunho, levava vergonha lá para fora. E é como diz esse versículo de miserável, que fala em 1 Coríntios 15, 19, a pessoa que espera em Jesus, só nesta vida, é a mais infeliz, é a mais miserável que existe. O clamor de Jesus nesta noite é esse. Provérbios 23, 26. Dai-me, filho meu, o teu coração. Observe o meu caminho, obedeça a minha palavra. Vamos orar? Pastor Geraldo